Olá, amigos e amigas do YouTube, do Facebook, do Instagram. Voltei aqui para apresentar nesse vídeo um roteiro de dicas de coisas de que você deveria saber antes de ler uma tragédia clássica pela primeira vez em sua vida. Bom, então é importante que você saiba que conhecer a mitologia grega é pré-requisito para você abraçar esse tipo de obra. Mas não basta saber que Atena é a deusa da sabedoria, que Eros é o deus do amor. Você tem que saber um pouco mais. Imagine que um leitor oriental, que não tem o devido conhecimento de cristianismo, queira abraçar a obra de Saramago, o Evangelho segundo Jesus Cristo. Uma camada importante dessa obra será desperdiçada, irá para o ralo, porque assim, não basta saber que Santo Antônio é o santo casamenteiro, que São Longuinho é o santo que acolhe as pessoas que precisam de apoio para localizar os objetos perdidos. Você tem que entender a diferença entre o Antigo Testamento, entre o Novo Testamento e outras questões que são fundamentais no cristianismo. Senão, a obra que aborda com mais profundidade estas questões, a obra literária, ela passará pelos seus olhos despercebida. E o mesmo vale para as tragédias clássicas gregas. Você precisa entender um pouco mais de mitologia grega, um pouco mais de saber qual deus responde por qual quesito, para poder ter uma percepção mais delicada, mais saborosa da obra. E aí eu posso comentar aqui, recomendar a obra Mitologia Grega e Romana, de Pierre Comelin. Está aqui a capa. E se você tiver a oportunidade de aprofundar ainda mais em mitologia e questões históricas, eu recomendo qualquer obra de Jean-Pierre Vernant e Pierre Vidal-Naquet. Eu tenho aqui esse exemplar de Mito e Tragédia na Grécia Antiga. É uma obra que vai te ajudar bastante na compreensão nesse enlace entre mitologia grega e tragédia clássica grega. Bom, que mais você precisa saber? Você precisa compreender o contexto histórico em que essas obras foram escritas. Elas faziam parte dos festivais cívicos de Atenas, da cidade de Atenas, uma Atenas que inicia a sua jornada democrática. Então você tem que compreender que é ainda uma civilização em que tudo é consagrado, é uma civilização em que o homem e a mulher grega, arcaico, é bastante místico. E você tem que compreender também que, na época em que essas obras foram escritas, Platão, Sócrates, Aristóteles não haviam nascido ainda. Então, esqueça essa questão dessa razão filosófica grega e abrace o grego que é místico. E aí você vai perceber o verdadeiro caráter das tragédias clássicas gregas. O que mais que é importante você perceber? Você tem que entender que, em razão dessa consagração, em razão desse misticismo, você não pode acreditar que o herói, a heroína da tragédia clássica grega seja uma pessoa senhor da sua vontade. Para os antigos gregos, a conduta humana era pautada pelo ethos, pelo caráter da pessoa, mas também pela potência de vida, pela inspiração divina. Então, eles de fato acreditavam que quando um casal se apaixonava, Cupido havia flechado essas duas pessoas. Senão, não teria como eles se apaixonarem. Você tem que lembrar que existiam as maldições. Então, Édipo é maldito porque ele é filho de Laio, a lenda dos Labidácidas. Antígona é maldita porque ela é filha de Édipo, e por aí vai. Assim, existe um quê de destino, a pessoa já está como se estivesse vocacionada para ser, por exemplo, assassina antes mesmo de nascer. Não é apenas o caráter dela que pauta essa questão, essa conduta.
você tem que compreender também que o herói, a heroína da tragédia clássica grega é uma pessoa confusa, desajustada no tempo e no espaço. É uma pessoa que não sabe se casa ou compra uma bicicleta. Então, todas as personagens que você observar nessas tragédias clássicas gregas que estão determinadas, definitivamente essas pessoas não são nem herói nem heroínas da tragédia. Estrangeiros, estrangeiras também não são nem heróis nem heroínas de uma tragédia clássica grega. A palavra xenofobia é de origem grega, você sabe. Então, quando você lê uma tragédia clássica grega que se refere aos troianos Paris, Cassandra, Heitor, se refere a Medeia, também estrangeira, bárbara, definitivamente estrangeiros, estrangeiras, ou eles têm um papel secundário menor na obra, ou eles são vilões, são vilãs. Não imagine que um estrangeiro, um não grego, seja herói, heroína de uma tragédia clássica grega. É como se você imaginasse no dia de hoje, nesse volta dessa Guerra Fria, aí às portas aí dessa guerra da Ucrânia, dessa invasão da Ucrânia, que um autor russo elegesse um norte-americano como herói de sua obra, ou que um autor norte-americano, uma autora norte-americana, elegesse um russo, um chinês como herói, como heroína de uma trama. Né? É improvável, e nas tragédias clássicas gregas, definitivamente isto não aconteceu. E, por fim, eu deixo por dica aqui o coro. Se você quiser imaginar como era a reação do público que assistia essa tragédia clássica grega, lá encenada nos festivais cívicos de Atenas, preste atenção na fala do coro. O coro, ele representa o senso comum de um determinado grupo social. Então, em Medeia, são as mulheres do reino de Corinto que comentam a trajetória de Medeia e Jasão. E tudo que elas falarem a respeito de um e de outro, reflete um juízo de valor deste grupo social àquela época sobre a obra. Então, ao ler uma tragédia grega, um olhar mais aguçado sobre o coro. E é isso. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas aí, em uma síntese bastante apertada. Se você gostou, você já sabe. Comente aqui nesse vídeo, curta, inscreva-se em meu canal, compartilhe com os amigos. Todo o apoio é bem-vindo. Fique bem. Espero que você goste de tragédia clássica grega. Para mim é um grande prazer ler e comentá-las. E aproveite aí o seu dia, a sua semana, o seu mês, o seu ano. Beijo.